pessoas têm que parar e olhar para si e perceberem o que estão fazendo consigo mesmo. Verdade. E a alimentação ayurvédica é isso, é você parar, você te observar. Tá com fome, às vezes a gente come e nem tá com Exato. fome. É uma ansiedade, é algo que tá ali e tu tá saciando uma questão emocional, não é fome Uhum. de comida. Teu organismo não tá pedindo comida, tá pedindo, na verdade, esse aquietamento. Exatamente, exatamente. E então, voltando ao que a gente estava falando no início, talvez tão importante quanto o que a gente está comendo é o como a gente está comendo, né? Para entender se esse alimento ele vai realmente nos nutrir, trazer boa energia ou não. E aí vem toda a questão da formação de toxinas, né? E gerar os desequilíbrios e as doenças. Pro Ayurveda, para quem não sabe, para quem tá aqui e não sabe, tudo gira em volta da digestão. Se a gente tiver uma boa digestão, a gente vai ter saúde. Se a gente tiver uma má digestão, a gente não vai ter saúde. E aí a gente tem que pensar em tudo que gera uma boa digestão. Como a Ana falou, comer com fome, comer com atenção, né? Comer com presença. Isso tudo gera uma boa digestão. E tudo ao contrário vai nos gerar uma digestão ruim. Então, agora indo um pouquinho para o lado dos alimentos, então, algo que diferencia muito da nutrição tradicional para a nutrição do Ayurveda é que a nutrição tradicional ela considera muito caloria, proteína, carboidrato, gordura, colesterol, né? Um monte assim, tudo que tem numa tabela nutricional. O Ayurveda não considera isso. O Ayurveda ele considera os sabores dos alimentos. E isso é lindo, né? Nossa, isso nem passava pela minha cabeça, assim. Antes de estudar, eu só considerava ali a caloria, o carboidrato, fibra, né? E isso, então, é Uhum. muito diferente. E para a gente ter uma boa digestão, a gente precisa ter todos os sabores presentes nessa refeição. Então, é o sabor doce, o salgado, o amargo, o ácido, o adstringente e o picante. Então, assim, ó, cada alimento, ele pode ter mais de um desses sabores, porém vai ter um que vai sempre prevalecer, tá? Então, por isso que a gente fala também na alimentação diversificada, né? Porque para a gente ter todos esses sabores presentes no nosso prato, a gente tem que diversificar os alimentos, né? E então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O sabor Ok. doce, ele não necessariamente é o açúcar, tá? O que que engloba aqui no sabor doce? Então, é o arroz, a batata, a moranga, a abóbora, os legumes, assim, de forma geral, a manteiga ghee, leite. Isso tudo pro Ayurveda é considerado sabor doce, tá? O sabor salgado, então, é o sal, de forma geral, né? E eles falam no sal do Himalaia, e etc e tal, as algas, as carnes salgadas, a carne de sol também é. O adstringente, entra os feijões. Eu nunca vou me esquecer que durante a aula a professora falou assim: o sabor adstringente é aquele da banana verde. Quando a gente coloca, ou alguma fruta verde, algo que não amadureceu ainda, e dá aquele puxãozinho, Picante, né? sabe? Aquela coisinha na língua. Aham. Isso é o sabor adstringente. E aí tem o sabor, eu me perco nesses sabores, às vezes eu tenho que parar para pensar. Foi o doce, o salgado, o adstringente, o ácido, que é o limão, laranja, tá? Então, colocar umas gotinhas de limão, às vezes, na salada, a gente já vai ter esse sabor presente. Uhum. Depois dele tem picante, que são, assim, as pimentas, né? As especiarias de forma geral. Então, colocar bastante especiaria na comida, isso a Ayurveda nos fala, porque as especiarias, elas nos ajudam a melhorar a digestão, elas ajudam na digestão, tá? Uhum. E E faltou aí vai qual? entrar o alho também, a cebola, Natália. Alho, Entra picante. cebola. Perfeito, Ana. Perfeito. Isso aí. Na verdade, assim, ó, tem muitos alimentos. Até eu tava pensando, Ana, antes de entrar aqui na live, que eu vou fazer um post quando a gente terminar aqui sobre isso. Uhum. Porque são muitos alimentos, né? Eu acho bem interessante as pessoas terem acesso a isso. Amargo. O Uhum. que Faltou é tomate. o amargo? Meu Deus, me deu branco agora.
Seria as rúculas, né? Isso! Chicórias, espinafres, seriam Rúcula. esses Isso mais, aí. Obrigada. É folhas, bem essas folhas mais escuras. folhas verdes mais escuras. Alguns Isso. legumes amarelos também, tipo pimentão, também Eu entram não aí. sabia que não entrava aqui Uhum. nos amargos. Então, é importante a gente ter tudo isso junto. Todos eles na refeição, para a gente ter uma refeição completa. Isso é ter uma refeição completa para o Ayurveda. Ter todos os Uhum. três, os 6 sabores no prato, Na tá? alimentação. E uma coisa E muito assim, legal, uma curiosidade, que aqui a gente tem a tradição de comer o doce após a refeição. isso. Para o Ayurveda, é errado isso. A gente deveria comer, se a gente vai comer sobremesa, comer o doce antes. Por quê? Porque o sabor doce, ele inicia o processo de digestão. Então, se a gente acaba comendo esse sabor doce no final, o nosso corpo vai entender que está começando tudo de novo. E aí é errado. E Eu isso acho eu bem. achei muito engraçado, porque a primeira vez que eu fui almoçar com o Eric, durante a aula, assim, que a gente sai para almoçar, eu vi ele comendo sobremesa primeiro e eu fiquei pensando, mas que coisa estranha. E aí ele explicou, não, é que o sabor doce a gente tem que começar a refeição porque é o início da digestão. Quanta coisa Uhum. diferente, né? Sim, tu sabe que eu tive esse conhecimento pela minha mestra do yoga. Ela fez uma imersão na Índia também, no Hospital Ayurvédico lá. E ela até trouxe as fotos, assim, mostrou pra gente todo o processo, assim, da alimentação, a comidinha, assim, nas folhas de bananeira. E aí ela disse, ó, essa comidinha aqui como é que ela disse? É o doce. E a gente come antes. E aí ela explicou pra gente, assim, esse processo deles, na verdade, né? E aí faz todo sentido, realmente, se a gente for pensar. E aí, pensando Sim, também na questão tomar coisas frias junto com os alimentos, como isso dificulta o processo digestivo. muito. A gente tem esse conhecimento e o Ayurveda nos traz isso. Exatamente. Se a gente for parar para pensar, a nossa digestão é um processo quente, né? O Agni ali é uma chama, é um fogo digestivo. Se a gente coloca alimentos gelados, ele vai, né? Vai diminuir esse Agni. E aí, até ele conseguir voltar ali pro estado normal dele, continuar a digestão, ele vai passar muito trabalho. E aí, a digestão não vai ser boa e vai formar as toxinas, né? Então, bem lembrado, tudo que é gelado para nossa digestão não é boa. Tanto líquidos quanto comida, né? Então, por isso que eles falam que tem que ser tudo mais quentinho, se é um pita aí, mais temperatura ambiente, que ele não gosta de coisa muito quente. Mas é bem por esse pensamento mesmo, Ana. Bem lembrado.